Cartas de Cristo, Carta 5, parte 4. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que está em si mesma. Parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro, com uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento, demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula, que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grande e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse lógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal, para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não! As células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam,
segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos, a partir de partículas elétricas livres no espaço, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos. Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação, adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo organismo, planta ou bebê. Estas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação. De onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita, agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável. Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas de seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas, às quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência.
aparentes em todo ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e o poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às aves, e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o Pai em tudo que se encontra ao seu redor, para descobrir a sua verdadeira fonte do ser. Peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo. Por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão. Como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo, governado pelo conhecimento instintivo. Ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação. Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho. Pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco e especializado, de fórmulas e equações aceitas, e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores destas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito, e digo isso seriamente, pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência na célula viva. Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas, que se combinaram para formar a célula e se envolverem em uma membrana, tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte do resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma célula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até este ponto nas origens da existência, as propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo?
Qual é a realidade da eletricidade, para além dos raios de luz intensos, agora descritos pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo, para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunte à ciência de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar.